Olá, boa noite, elite oculta. Eu me chamo Otávio e sou natural do município de Brás Pires, em Minas Gerais. E hoje eu vou contar os causos de lobisomens e assombrações, contado pelo meu pai, que ocorreram aqui nas redondezas em época de quaresma. Bem, contarei com as palavras do meu pai e enfatizarei mais a narrativa para melhor compreensão. Nos anos 80, lá pelas bandas do antigo distrito de Pires e Albuquerque, elevado à condição de município, de há muito denominado Alto Belo, aconteciam coisas bem estranhas, e a maioria delas ligada ao mundo sobrenatural. No próprio povoado de Pires, os moradores não duvidavam da presença intrusa de lobisomens durante a quaresma, e ninguém se atrevia a andar perto de encruzilhadas durante esse período, pois as chances de dar de cara com algum homem-lobo eram grandes. Inclusive, suspeitavam-se que um sapateiro local, um homem peludo e pálido, de rosto deformado, fosse a própria criatura. O sujeito sempre sumia por ocasião da quaresma, e há quem jure tê-lo visto rolando num chiqueiro de porco à meia-noite, um típico ritual de transformação. Era uma cena medonha, em todos os sentidos, e dali ele já saía uivando alto, pronto para atacar alguém. O sinistro sapateiro chegou a anunciar que era mesmo lobisomem, mas só atacava animais pequenos, principalmente carneiros e bezerros, e nem fazia questão de manter segredo a respeito disso. E apesar dos sitiantes locais andarem se queixando de perdas frequentes no rebanho, esse sapateiro nem ligava para tais queixas. Uma das habilidades sobrenaturais do tétrico sapateiro, já provada, era transferir cobras de uma propriedade para outra, apenas com rezas, e muitos juram que tais rezas ele aprendeu no livro de São Cipriano. As cobras atravessavam rápido a estradinha de terra batida, saindo do mato e entrando no sítio que lhe fora ordenado invadir. Um fazendeiro o denunciou após ver as suas terras infestadas por centenas de cobras, mas a polícia não localizou o sapateiro. Simplesmente não conseguiu vê-lo, e ele ficou o tempo todo ao lado da viatura, sorridente e desafiador. Esse sapateiro era ainda chamado de macumbeiro, e outros adjetivos não necessariamente elogiosos. Os mais velhos diziam que o melhor era evitá-lo, afinal, dele nunca saía nada de bom, e quem o procurava era somente para fazer trabalhos pesados de magia negra, como amarrações e trabalhos de destruição. Esse feiticeiro lobisomem quase matou de susto um dos moradores de Pires, que duvidou disso. Ele, na forma de lobisomem, o aguardou então numa encruzilhada. Os seus olhos eram flamejantes e vermelhos. O pobre homem quase borrou as calças ao ouvir o imenso cachorro em pé dizer: já deve ter me reconhecido, vizinho. Sou eu mesmo, aquele que você e a sua família chama de macumbeiro. Outra vez, esse macumbeiro na forma de lobisomem fez as águas do Rio Verde borbulharem à sua volta ao atravessar o manancial durante a madrugada, ocasião em que deu de cara com Ambrósio, um sitiante local que retornava de uma festa. E por pouco, a coisa não o atacou, e só não partiu para cima porque Ambrósio manteve o facão preso na boca,
e continuou atravessando o rio. Os dentes até rangiam por causa da pressão, pois lobisomem tem pavor de facão, e isso também contavam os mais velhos. Ambrósio é o mesmo sitiante que, sob ventos noturnos fortíssimos, ele foi desenterrar um pote de ouro e se viu às voltas com um bando de aparições. E isso aconteceu depois que um amigo falecido veio visitá-lo, oportunidade em que disse que somente ele poderia retirar o pote da barriguda árvore imensa, situada nas imediações da sede do sítio. Ambrósio não cumpriu as regras do acordo sinistro e pediu ajuda ao Mascate Domingos. A alma do dono da botija não gostou, e assim o lugar foi assombrado por aparições e vultos. Ambrósio viu até porcos subindo em árvores e tatu falante o xingando. Então eles se mandaram do lugar gritando de pavor. O meu pai também tinha uma tia que era bruxa, e muitos diziam que a velha até se transformava em bicho e até mesmo em lobisomem. E ela era conhecida como a tia Mascadeira de Fumo, e ela dava arrepios. Tia Laura nasceu e cresceu num sítio isolado da região do Rio Verde e Montes Claros, Minas Gerais. E ali ela também encerrou seu humilde ciclo de vida quase anônimo. Bem, eu não conheço muitos detalhes acerca da tia Laura, a idosa mascadeira de fumo de rolo que vivia isolada. E nós apenas íamos visitá-la ocasionalmente na fase criança, quando meu padrinho José Arthur levava suprimentos alimentares e outras coisas para ela. E já idosa, única moradora do lugar ermo, a tia materna não tinha forças e nem ânimos para plantar nada, e tampouco cuidar do quintal e da casa. E a casa, a cada dia, permanecia mais suja e com raízes tomando conta das portas e janelas. E ali era um pequeno castelo mal assombrado, por assim dizer, dotado de compartimentos escuros e úmidos pela falta de exposição solar. Bem, eu gostava mais de ir lá pela viagem em si, e não propriamente para visitar aquela mulher tão estranha, de fala curta e olhares desconfiados. Tia Laura mal nos cumprimentava ao chegarmos, e da mesma maneira ao sairmos. Ela sumia rápido porta adentro, antes mesmo de a picape do tio deixar a área frontal do quase casebre, e educadamente ele buzinando em despedida. Em época de quaresma, vizinhos distantes relatavam ver a tia Laura escalando paredes dos casarões, e mesmo tão idosa, ela fazia aquilo com muita facilidade, e até mesmo há quem dizia que havia voar em uma vassoura mágica, como uma bruxa dos filmes clássicos. O meu pai dizia que a tia Laura precisava mesmo era ter casado, para não curtir uma velhice tão solitária e mexer com o que não se deve. Ele e o padrinho sempre trocavam ideias no trajeto de volta à cidade sobre a vida esquisita que ela levava. Tia Laura também se esquivava de conversas com os poucos vizinhos da área rural, mantendo-se à rédea o tempo todo. Daí o sumiço das esparsas visitas que então recebia após o falecimento dos pais há muitos anos, quando ainda era apenas uma moça velha e não uma bruxa anciã. Deve-se ainda salientado que a única estradinha de acesso do que foi um sítio apresentava
uma buraqueira sem fim, dificultando a locomoção até da robusta picape do padrinho. E o tio Joaquim Santos também a visitava vez ou outra, pilotando a centenária caminhonete GM, igualmente desbravadora de caminhos silvestres, nas rampas cascalhadas de acesso aos recantos daquela região esquecida por Deus. Na verdade, a proximidade do Rio Verde ornamentava de valor o cenário seco da travessia rumo ao sítio da tia Laura. Mas o rio ficava lá atrás, do lado oposto, ladeando a área que se tornara popular pelo aguaceiro geral nas barrancas. As precárias estradas ficavam intransitáveis no período chuvoso, situações atribuídas sempre ao excesso de águas desse manancial. E por vezes na ida ou volta, sempre parávamos para catar marmelada de cachorro, frutinha de cor preta muito doce, algo enjoativo, e nome de associação direta às fezes caninas, em decorrência da semelhança incrível entre uma e outra. Bem, eu não sei bem o motivo, mas essa frutinha pequena fazia um enorme sucesso danado entre a meninada da nossa família, e eu sempre entrava nessa onda. Os meus primos não gostavam muito de ir nas proximidades do sítio da tia Laura, pois muitos contavam que a velha aparecia em cima das árvores, e outra vez os garotos, para escapar dela, entraram no rio e nadaram até a outra margem. Mas juram que quando olharam para trás, viram a velha bruxa correr sobre as águas do rio. Bem, e quanto ao fumo de rolo que a tia insistia tanto em mascar, isso já se tornara mania esquisita dela. E percebi, enojado, que há muito tempo ela vinha mastigando o fumo. Antes, nas primeiras visitas, eu pensei até que fosse chiclete, ou até mesmo alguma fruta. E depois, perplexo, eu a presenciei cuspindo coisas gosmentas naquele chão de terra batida da casa. Outro detalhe sobre a tia é que ela não se abalava em saber que nós a observávamos enquanto mandava cusparadas seguidas de fumo para tudo quanto é lado. Bem, já o seu gato preto, que nem imagino como conseguia viver ali com aquela bruxa anciã, mantinha os olhos atentos aos seus movimentos. Talvez ele fosse os olhos dela, pois, como diz a lenda, toda bruxa precisa de um familiar. O meu padrinho e o meu pai jamais fizeram nenhuma recriminação a essa mania nojenta da tia. E ela, como sempre, mais ouvia do que respondia, ou quando muito balançava a cabeça em grunhidos pensativos. Aquela mulher tinha pacto com o diabo. Eu tive convicção ao observá-la em tais ocasiões. E aquela saiona imensa, de cores ciganas, aliadas aos cabelos desgrenhados, reforçava a suspeita de que a tia pertencia à balada das trevas. Mas como tudo na vida é transitório, também a vida enigmática da tia Laura não passou de forma imperceptível aos olhos gerais da criançada afoita. Também não sei dizer quando foi a nossa última visita ao sítio de tia Laura. E muitos anos depois, quando programamos um passeio ao Rio Verde, alguém se lembrou de passar pelo antigo caminho da casa da tia bruxa mascadeira de fumo. Nas minhas lembranças, ela se localizava numa baixada erma, após um pequeno sobe e desce de morrotes. E assim, a comitiva de parentes pôde reconhecer de relance o local de refúgio da enigmática tia Laura. E lá,
Nada mais havia senão paredes tombadas e árvores que se agigantaram dentro do imóvel, denotando toda a sua estrutura. Bem, mas valeu a pena poder relembrar da tia Laura Mascadeira de Fumo, entrando naquele labirinto de desordem que tinha como lar. E numa última olhadeira aos escombros inundados por vegetação rasteira, eu até pensei vê-la na soleira, nos olhando de forma bem esquisita, exatamente como sempre fez, enquanto o padrinho me levava até lá. Bem, esses são alguns relatos que ocorreram na época do meu pai, e precisamente em época de Quaresma. Dizem que Minas Gerais é uma terra muito assombrada e propícia a esse tipo de assombrações. Bem, eu não desejo ver nada desse tipo. Boa noite.